psicopedagoga, né, clínica. Não é isso, Guilherme? Exatamente, a psicopedagoga clínica, especialista em alfabetização, tem aí uma sólida experiência educacional, atuou como professora por 19 anos na rede particular de ensino aqui em Campinas, também em São Paulo, e há 5 anos ela aprofundou os conhecimentos com a pós-graduação em psicopedagogia clínica. Atualmente, ela tem se dedicado a atender crianças e adolescentes que enfrentam diversas comorbidades como TDAH, TOD, dislexia, transtornos de ansiedade específicos, dificuldades de aprendizado, sempre com foco no desenvolvimento e bem-estar dos pacientes. Então, primeiramente, bom dia, Fabiana. Obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã. Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigada por receberem. A gente que agradece. Vamos lá. Quais são os principais benefícios? Começando com um assunto que é bem, digamos assim, está em voga, né? O uso de telas pelas crianças, que na pandemia cresceu muito. Eu tenho 2 meninos, hoje estão com 8 e 11 anos, sei bem como foi isso, como acelerou, né, esse processo. Exato. Quais os principais benefícios que o uso de tela pode trazer para as crianças, para o desenvolvimento cognitivo e social? Tem benefício para a criança e adolescente ou é só uma parte ruim que tem o uso de tela? Sim. Quando a gente fala de benefícios, a gente fala de algo voltado para pesquisa, né? Para jogos de interação, né? Então, assim, isso é ótimo, tá? Desde que isso seja sempre supervisionado pelos pais, tá? Então, assim, algo para o futuro. Então, isso, a internet hoje, ela traz de bom. Tá? O que está acontecendo, infelizmente, é que o uso das telas cresceu absurdamente. Tá? E isso também traz malefícios, porque, infelizmente, não está sendo bem usado. Né? Então, a criança, ela pega aquela tela, né? Ou é celular ou é tablet, né? No caso, porque são os que mais mexem com a mente, né? Da criança e do adolescente, inclusive do adulto, né? A gente pode falar num padrão geral de telas, né? E isso acaba virando um vício, né? Então isso é bem grave e isso só está aumentando cada vez mais. 7h39, a Fabiana Varuza com a gente. Fabiana, como que a gente diferencia aí o uso saudável das telas em um uso que já pode ser considerado prejudicial? A gente falando aqui dos benefícios, sim, também de malefícios. Exato. Como diferenciar ali? Então, os pais, eles devem estar sempre alertas, né? Hoje, em meu consultório, eu recebo muitas crianças que chegam com ansiedade, com depressão, muitas vezes com obesidade, casos de não dormir direito, né? E isso inicia com uma irritabilidade muito grande. Então, o pai acaba me procurando, porque a criança ela não tem um desempenho escolar bom e sempre, eu acho que meu filho tem um transtorno, né? E nem sempre é isso. Então, a gente tem que avaliar os dois lados. Olha o alerta aí, hein? Pais. Exatamente. Atenção aos pais aí, pai, mãe, né? Exatamente, tá? Então, o que acontece? Criança, quando ela entra no mundo das telas, nós temos tablet, celular e televisão. Sim. Tá? A televisão, que já vem aí bem antiguinha aí, ela não causa um malefício tão grande, tá? Porque você tá um pouco afastado, tá? E porque você tá, por exemplo, assistindo um filme, um desenho que tem começo, meio e fim. Sim. Isso quando o pai não entrega o controle na mão do filho, tá? Porque entregou o controle, ele vai passar, ele vai buscar outros entretenimentos. Sim. E isso também vai atrapalhar. Agora, tablet e celular, você tem um imediatismo. Então, você tá ali, tá virando, tá passando a mão o tempo todo, né? Direto, procurando. Né? E isso causa um excesso grande de dopamina para o cérebro.
Então, é uma excitação muito grande, né? Então, quando você... E a criança, ela fica durante muito tempo, vamos dizer assim, 2 horas lá no celular, Sim. tá? Quando isso é retirado, né? Que a criança vai fazer as coisas normais do dia, vai para a escola, vai, né, brincar com algo, a criança se perde. Porque ela está tão acostumada com aquele imediatismo que ela não se interessa mais por outras coisas. Então, o tempo todo, ela quer o celular. Então, isso acaba virando um vício, né? E isso causa o quê? Tudo que eu coloquei agora há pouco aqui, tá? Uma série de comorbidades. É lógico que existem também, eu atendo também as comorbidades, né? Que é o TDAH, que é o transtorno de hiperatividade no aprendizado, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que também é um dos transtornos mais complicados de lidar, né? Mas o uso das telas tem trazido comorbidades que não existiam antes e estão passando a existir por conta desse imediatismo. Eu tenho uma filha, Fabiana, com 10 anos, e normalmente o acesso ao celular é quando a mãe dela chega do trabalho. Eu chego primeiro, que eu pego na escola mais cedo, e esse dia eu fiquei muito contente. Ela não tendo o acesso ao celular, ela colocou na Cultura. Perfeito. TV Cultura. Então ali o mundo de Bikman, Tintim, né? Que coisa gostosa, né? Tudo que a gente assistia, aquilo que eu já assisti. Coisas que a gente não vê mais. E eu, fiquei muito feliz. Puxa, que legal que ela curte isso aí. Mas muito aí, legal. Quando a mãe chega, sabe que o celular chegou. Sim, pronto. Aí aquele encanto do mundo de Bikman já foi. Exatamente. Já vai pro celular. Infelizmente. Só que assim, a gente controla o conteúdo. Perfeito. Então ela busca mais uma brincadeirinha, não vai mais afinco para um outro caminho ali no conteúdo. É então, o que eu digo, é a supervisão, né? Certo. Eu acho assim, não tem como as crianças, os adolescentes de hoje não ter, né, um celular, um tablet, né? Infelizmente, nós estamos no século XXI e isso virou natural, né? Mas assim, hoje, o que acontece? As crianças estão virando imperadoras da casa. Então, o pai está trabalhando muito, a mãe está trabalhando muito, Sim. às vezes está fazendo um home, a criança está ali, né? E assim, meu Deus, eu preciso fazer essa criança parar. Então, ela vai lá e dá o celular. Isso é um dos piores momentos complicadíssimo que um pai e uma mãe possa fazer, tá? E aí, não supervisionou, vai virar vício mesmo. Só antes do Guilherme entrar com a próxima pergunta, Certo. Fabiana, já se deparou com algum caso de repente, a criança com alguma irritação Sim. e relacionado ao celular com a postura? De repente, fica muito com o pescoço curvado, não corrige a postura, e eu acho que com isso está deixando ela irritada, Sim. afetando alguma parte psicológica devido ali à postura da criança utilizando-se um celular. Com certeza. O celular, tanto o celular quanto o tablet, né? Até mesmo um notebook, porque tem crianças que pegam até o note, né, dos pais. E na televisão, né? A televisão você se solta no sofá de qualquer forma, né? De qualquer jeito. Então, isso atinge absurdamente. A gente tem a questão da cervical, né? Aqui, e a criança sempre olhando para baixo, né? Então, isso causa dores. Eu sinto pelas crianças que vão comigo, né? Eu atendo durante 1 hora as minhas sessões, e a criança às vezes tem 6, 7 anos e ela levanta da cadeirinha, né, e fala: tia, tá doendo minhas costas, e dá aquela espreguiçada, certo. né, porque já está atingindo crianças pequenas, né, de baixa idade, por conta de ficar olhando para baixo o tempo todo. É bem complicado. Tem que ficar de olho. Guilherme. Então, além disso, também pode ser... Tem relato, ou você vê crianças com problema de visão também, por ficar muito com a tela muito próxima, isso tem acontecido? Isso tudo, né? Além de tudo aquilo que eu te falei, né? Que eu falei para vocês da questão da ansiedade, da depressão, o não dormir direito, né? A visão é uma das que estão em primeiro lugar, tá? Porque assim, você tem aquela luz, né? O tempo todo, aquele excesso de melatonina no cérebro, né? Do hormônio, e isso acaba mexendo o tempo todo. Então vai usar óculos, vai... E assim, a priori vai ajudar,
mas não é um descanso para os olhos, né? O óculos, mas não vai resolver realmente a questão que temos ali porque isso vai continuar olhando, vai continuar assistindo. Então, infelizmente, por isso que eu digo, a supervisão é tudo, né? Então, assim, 30 minutos, tá? De celular, de tablet. Televisão pode ficar um pouco mais? Pode, desde que seja supervisionado. Tem que ter uma dessensibilização, né? Menos luz, para que não cause também um excesso de melatonina no cérebro. E assim se segue. Volume baixo. Né? Tudo isso é importante. Olha, 7h46, nós estamos conversando aqui, entrevistando a Fabiana Varuza, psicopedagoga, né, com a gente nessa manhã de quarta-feira, 17 de setembro. Ô, Fabiana, aí vem aquela pergunta, Sim. né? O pai ali para a criança não fazer barulho, deixar ela quietinha, foi acostumando desde novinha com o celular. Dá o celular que ela calma, dá o celular que ela quieta. Sim. E aí, qual a melhor forma hoje do pai chegar ali e falar, opa, tá bom, chega, já viu muito. Sim. Porque não é fácil. Não é fácil, né? Não é. Tá ali, eu até entendo. Tá empolgado ali, quer ficar, se deixar das 7 da noite até as 11h30, até antes de dormir com o celular. Mas vai ter que chegar aquele período que o pai e a mãe tem que chegar e falar, opa, daqui, e aí vai vir aquele problema, né? Exatamente. Qual a melhor forma de troca? Olha, dá o celular, vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo, ou numa boa conversa? Olha, eu acho, o que acontece, né? Como hoje nós temos uma questão de tempo, né, muito grande, estou sem tempo, tá tudo corrido, o mundo atual tá assim, né? E o que acontece? A criança, ela começa a desaprender a brincar, né? Então, falando de criança primeiramente, né? O brincar. Então, eu tenho os jogos de montar, eu tenho os tabuleiros, eu tenho sair na rua, andar de bicicleta, jogar bola, né? Isso tudo tá sumindo. Infelizmente, né? Por quê? Existe também o pouco tempo dos pais. Então, ok, trabalhamos o dia todo, né? A criança vai ficar um período na escola e um período ela tem que ter uma rotina. Então, rotina é o nome para isso. Então, eu tenho lá... Tem mães que fazem isso, outras não. Mas, assim, existe quadrinhos de rotina. Hoje vende até pronto, né? Super tranquilo. Então, assim, chegou em casa, primeiramente, o que eu tenho que fazer? A tarefa do colégio. Tarefa da escola, vamos lá. Vamos fazer a lição de casa. Depois, banho. Depois, o que vem? Nós vamos fazer uma brincadeira de jogos. Então, essa mãe, ela pode, em 30 minutos, esse pai, interagir com esse filho. Vamos jogar um jogo de tabuleiro? Olha que legal. Né? Porque sentando ali para fazer a tarefa, você também já está interagindo. Só que é maçante para a criança, porque ela já ficou no colégio, né? Ela não vai querer fazer a tarefa de casa, ela vai reclamar. Isso sempre acontece, tá? É normal. Mas você interagir de outra forma, colocando a criança para ler um gibi, por exemplo. A criança não gosta de livro, tá? Mas o gibi, eu tenho assim resultados sensacionais com o gibi. Tá? Turma da Mônica, né? Maravilhoso, vamos ler, vamos... Então, assim, existem esse tipo de forma, colocar uma rotina para a criança, tá? O horário que chega, o horário que vai pegar o celular, ok? Então, assim, tudo bem, parece um pouco ridículo isso, né? De ter essa rotina, mas funciona muito, tá? Porque hoje isso se perdeu. Não existe mais essa rotina. Existem a criança fazer o que ela quer a hora que ela quiser. Por isso que eu sempre coloco que eles acabam virando os imperadores mesmo da casa. A criança, ela precisa do não. E hoje os pais têm medo dos filhos e querem ser amigos por se sentirem culpados por não terem tempo. Então isso acaba virando uma bola de neve bem maior do que se espera. E essa questão, você falou de largar brinquedo, né, de não brincar mais com brinquedo. Sim. Até que idade seria normal brincar ali com brinquedos mesmo, com carrinho, com coisas de montar? Porque eu vejo assim, pelo meu mais velho, sim, parece que ele fica bastante no celular, os dois ficam, infelizmente, porque é isso, minha esposa trabalha em São Paulo, passa o dia inteiro fora, e eu trabalhando também em casa. Eu entendo.
Aí a sensação que eu tenho é que ele está assim, já numa adolescência precoce, tem sinais de adolescência. Sim. Aos 11 anos, é isso mesmo? Sim, ele tá, 11 anos já é um pré-adolescente, né? E essa idade não vai querer brincar mais, tá? A não ser, como eu faço no meu consultório, a gente tem jogos mais voltados para essa idade, né? Que, por exemplo, o Uno, né? Exato. O Uno é sensacional, porque o Uno você está trabalhando a matemática, né? Você consegue interagir, você trabalha o raciocínio lógico, e essas coisas estão se perdendo, né? Com o celular. O que acontece? O cérebro, ele fica preguiçoso. Né? Então, assim, quando você coloca a criança para pensar, ela não tem mais, né, esse poder. Por quê? Tá tudo muito fácil. Então, chega no colégio, você começa a desaprender. Então, a mãe me procura e fala, olha, o meu filho está com baixo desempenho, né? Por quê? Exatamente por isso, tá? Porque fica muito tempo lá e acaba desaprendendo mesmo, o cérebro fica preguiçoso, aquela dopamina, aquele excesso de dopamina faz com que eles não se interessem mais por outras coisas. Então, quando chega, inclusive o mau humor, né? Quando chega para mim lá, é com mau humor extremo, então eu tenho que fazer todo esse trabalho aos poucos para ir tirando. É bem complicado, é bem sério, parece que não, mas a gente está em tempos bem difíceis relativos a isso. Eu ia perguntar para a Fabiana agora aqui desse contato constante aí com os estímulos digitais, que claro, né, agrava aí os transtornos do TDAH, da ansiedade. Sim. E das dificuldades. A doutora até respondeu que realmente Sim. vem agravando. Exatamente. Fazendo com mais. Que a criança tenha estímulo pelo aprendizado, Exato. Perdendo o estímulo de querer pensar. Exato. Né? E como é que a escola pode colaborar nesse equilíbrio de uso de telas? Eu já acho que já houve uma grande colaboração já proibindo o uso de celular em escolas. Exato. Isso aí foi um baita de um avanço. Sim, que legal. Imagina hoje o aluno estando na sala de aula, o professor lá dando uma matéria, explicando na lousa, um celular do lado. A gente já teve profissionais que já vieram falar com a gente que só pelo fato do celular tá do lado, mesmo você não tirando, você já fica naquela ansiedade de querer olhar, de querer pegar. Exatamente. Eu falo por mim aqui, a gente tá conversando e eu tô aqui, atento também ao celular. Os adultos também estão passando por isso, infelizmente. Né? E outra coisa também, a gente fala né, o Guilherme, de despertar o interesse, de usar mais o cérebro. Hoje você pega aí, né, não é crítica, tá? Mas escritórios de advocacias que usam a inteligência artificial para fazer ali a revisão de um processo. Exatamente. Né? Estão deixando o profissional de pegar ali o processo, que toma bastante tempo, mas o correto seria, porque cada vez mais você lendo, você se interessando ali, você vai auto-aprender. Não, põe lá na IA, que a IA vai me apontar quais são os documentos que faltam, quais são ali o apontamento que eu preciso fazer de necessário para o processo. Gente, isso aqui não é crítica, até porque eu tenho embasamento jurídico, não concluí, tenho alguma formação em algumas matérias em direito. Mas assim, estamos fazendo aqui uma comparação de que até o próprio adulto também está indo nesse caminho. É certeza. Isso daí, hoje, por exemplo, dos adolescentes, né, deixando um pouco a criança, mas dos adolescentes para cima, adolescentes jovens, né, e adultos, também estão passando por essa era digital de uma maneira preocupante. Porque, assim, os adolescentes, por exemplo, eu tenho já alguns de ensino médio, nem era, né, para estar com essa idade, mas alguns acabam ficando anos comigo e vai ficando. E eu vou atendendo. E aí, assim, vamos, a gente está estudando para uma redação, ou para uma gramática, uma literatura. Não, vamos perguntar para o IA. Né? Não, nós não vamos perguntar para o IA, né? Nós vamos sentar aqui, nós vamos pensar sobre o assunto, vamos conversar, né? Se precisar pesquisar uma palavra que a gente não entenda, isso sim é ótimo, né? É um dos benefícios que o digital traz para a gente. Mas trazer isso tudo pronto, né? Só pesquisando no IA, isso está atingindo, assim, de uma maneira negativa tremenda. Fabiana, né? Você nota que hoje os pais, antigamente o pai, a mãe tinha uma forma de nos educar. Sim.
que era na palavra. Exato. Não tô dizendo aqui, viu, gente, na vara, no chicote. Quando precisasse, tomava umas palmas assim, uma chineladinha. E ajudava bastante. Muito. Hoje você vê que pai e mãe procuram educar o filho na base de um celular. Sim. Fala, ó... Ali tá de boa, dá um celular na mão, tá tudo lindo e maravilhoso. Exatamente. Foi o que eu coloquei aqui, né? E aí o que acontece com a criança, né? E o adolescente? Ele aprende que ele pode fazer aquilo que ele quer no momento que ele quiser, porque ele não tem o não. Então, o que vai acontecer? Ele vai imperar esse lar desde pequenininho, aquela criança que se joga no chão, aquela criança que faz birra, e aí o pai, o que acontece? Ele não aguenta, então ele dá o celular, porque ele começou dando o celular, então não foi a criança sozinha. Sim. Né? Então, com medo da falta de tempo, a culpa, acaba mesmo o filho tomando conta de tudo, da casa, e aí vira aquele imperadorzinho, né? Que a hora que ele quer, ele tem tudo, né? Então, até isso, as telas estão influenciando desde cedo. É bem preocupante, bem preocupante. E como que os pais podem fazer para tentar reduzir isso? Se a criança fica ali muitas horas no celular, como fazer isso de uma maneira não conflituosa? Eu pensando no meu caso, acho meio difícil, assim... Eu entendo. A reação, né, vai ser complicada, mas existem alguns métodos, algumas dicas para isso? Então, as dicas, Gui, foi o que mais ou menos eu coloquei aqui, né? Infelizmente, no caso dos seus filhos, de milhões, hoje os pais não estão conseguindo dar uma rotina, né, para esses filhos. O período que está na escola, ótimo, né? Porque lá ele ainda está supervisionado pelos professores, sem celular. Tá sem celular, tá olhando e cuidando das tarefas, né, da escola. Mas quando chega em casa, realmente, se não tiver ninguém ali, vai ser bem complicado, porque tem pais até colocando câmera dentro de casa, porque o filho tá sozinho, né? Não tem ninguém ali junto, não tem uma babá, não tem uma pessoa da família. Então os pais acabam colocando uma câmera para ver se o filho está realmente fazendo aquilo que foi combinado, né? Vai fazer sua rotina, vai chegar, fazer sua lição, fazer a leitura de um livro, jogar um jogo. Mas como hoje está muito mais fácil, né? O filho ficar 2, 3 horas no celular e o pai tá com a mente voltada para o trabalho, acaba que acontecendo de ficar mesmo na situação como estão, no caso, os seus filhos e os filhos de milhões de pessoas aqui, né? No mundo todo, né? Não só no Brasil. Mas a minha dica é essa, inclusive um esporte, tá? Eu não coloquei aqui, eu acho importantíssimo que pelo menos 2 vezes na semana essas crianças tenham algo para fazer voltado a esporte mesmo, né? Uma criança que é indisciplinada, por exemplo, tem questões de comportamento, vamos fazer um Kung Fu, né? Vamos fazer um Taekwondo, algo que coloque disciplina, um judô, algo que coloque disciplina para essa criança. Vamos fazer uma natação, inclusive lá onde eu atendo tem a natação do tio Marcelo também, que faz esse trabalho e ajuda muito, porque lá a criança está descarregando, ela está jogando a energia ali, né? E futebol, vôlei, eu acho que tudo que é voltado para o esporte é muito importante. Então, se for possível financeiramente, que também estamos numa era complicada, né? Sim. Financeira, seria importante também o uso dos esportes aí, né? Nem que seja dentro do colégio, uma criança que fica período integral, lá tem, né, uma aula na quadra, enfim, uma coisa voltada a artes. Acho que tudo que ocupe a cabeça de uma forma diferente. Fabiana, são 8 horas em ponto, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Joia. Antes de você deixar a sua mensagem final, sim, deixa o contato para que o pai, sim, a mãe aí que está ouvindo o programa, está ouvindo a entrevista, procurar. Né? Procurar a Fabiana. Olha, Fabiana, eu me identifiquei muito com a entrevista ali. Isso aí. Teve relatos ali que está acontecendo dentro de casa e
e eu creio que você possa nos ajudar. Sim, ajudo com certeza. O meu número do WhatsApp, né, é 19 99605 1073. O meu Instagram do trabalho é help_psicopedagogia clínica, tá? E o que eu quero dizer com tudo isso, né? Existe realmente, tá? Essa preocupação. Está acontecendo. Isso não é uma ficção, realmente a gente vê aí que está acontecendo. Eu tenho N casos no meu consultório, né? Hoje eu atendo em torno de quase 20 crianças e com vários transtornos e inclusive chegando já com transtornos de ansiedade enormes, né? E infelizmente tendo até que ser medicada, né? Por outros profissionais que eu vou encaminhando quando o quadro é mais acentuado, tá? Mas estou à disposição e eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. A gente agradece. Muito obrigada. O nosso bate-papo aqui hoje, Guilherme e amigos, foi com a Fabiana Varuza, psicopedagoga. Um bate-papo super legal. Repete pra gente o Instagram. Ok. É @help_psicopedagogia clínica. Fabiana, muito obrigado. Eu que agradeço, meninos. Muito obrigada, Transamérica. Tem mais Transamérica Notícias, não é isso, Guilherme? Isso, às 6h30 estamos por aqui para trazer todas as notícias da região, entrevistas e tudo mais. Até lá, uma boa quarta-feira a todos. Até amanhã. Você ouviu Transamérica Notícias. De volta amanhã. Transamérica Notícias. Oferecimento Recap.